anjos vindo do céu e fazendo alguma coisa pro ser humano. A maioria das vezes o ser humano que tem que fazer, é nós que temos que fazer. O milagre somos nós. O milagre é Deus falar no nosso coração, falar na nossa mente o que temos que fazer e fazermos. Tudo que eu aprendi é que as pessoas não estão nem aí pro que você fala. As pessoas vão escutar o que eu falo aqui, eu vou te falar a verdade, as pessoas não estão nem aí. As pessoas estão aí quem eu sou, de verdade, e que eu faço de verdade. Porque quem que você está falando, as palavras dos ventos levam, mas talvez os de perto só vão crer no Senhor mesmo, se você mudar o seu jeito de ser, mudar como que você é de verdade. Na verdade, muitas vezes a gente quer ter, a gente não quer ser. Você não quer ser uma bênção, você quer ter a bênção. Você quer ter o melhor carro, você quer ter a melhor igreja, mas você não quer ser diferente. Salmo 40, versículo 1. Vamos estar lendo. A palavra fala: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoledo de lama, expôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Sabe, na minha época, que eu tinha 22 anos de idade, igual eu sofri esse acidente, não era tão difícil como hoje de esperar. Porque hoje é tudo rápido. Eu lembro que eu morei em Vila Velha, para mim telefonar para o meu pai era a hora marcada. E para minha mãe, que tinha um vizinho que tinha telefone em casa, e ele ia para casa do vizinho naquela determinada horário, e eu ia por orelhão naquele horário e ficava desesperado com as fichas caindo. Toc, 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 toc. E as fichas não paravam de cair, o dinheiro acabava, não dava para falar muito tempo. Hoje em dia, você quer falar com qualquer um, você pega o telefone e fala, é o WhatsApp, é a internet. As coisas foram ficando numa velocidade tão rápida que a gente não consegue acompanhar. Essa geração, dificilmente a pessoa compra um carro zero hoje em dia. A pessoa que tem uma condição melhor compra carro manual. Ela quer um carro automático. Você vê os carros nos outros países, alguns países, o carro dirige sozinho. Sabe, está difícil da gente acompanhar essa rapidez que é essa vida. E no Salmo 40, Davi, passando pelo talvez piores momentos da vida dele, ele fala: esperei com paciência pelo Senhor. E o Senhor, se inclinou para mim, e o Senhor ouviu a oração daquele homem. Eu vejo até alimentação. Cada vez mais nós ficamos com menos saúde, porque é só alimentação ruim. É só fast food, é telefone, vem lanche e etc. E a gente cada vez fica com saúde pior, porque tudo está rápido. E o Senhor fala comigo essa manhã, eu tenho certeza que o Senhor pode falar com você também. Calma, devagar, espera. Esperar, eu sei que é um problema. Sabe, nessa geração também de ansiedades, depressões, sabe, andamos muito agitado com tudo. Eu estou aqui entre vocês, eu estou assim, à vontade, porque eu sei que eu estou na casa de irmãos, eu sei que eu estou entre famílias, nesses sofás maravilhosos. Claudeci cada dia tem feito um diferente, né, Claudeci? Para estar ajudando. E eu fico à vontade aqui. Mesmo com o coração batendo forte, um pouco nervoso, a gente fica à vontade. Qualquer um que for aqui trazer uma mensagem, fica à vontade. Porque sabe que está entre família, pode falar abertamente, e sabe que pode trazer uma palavra para estar ajudando cada pessoa aqui. O segredo, eu creio que desse momento onde nós estamos passando, é a gente esperar e ter paciência, para o Senhor estar mesmo escutando nosso clamor. Sabe, amigos, acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Antigamente, eu lembro que eu ficava 1 hora orando direto, não parava de orar, ia para o monte orar. Não estou falando que é certo para o monte, que é errado, não estou trazendo isso.
essas picuinhas. Mas eu estou falando, ia para o monte, ia para tal lugar orar, e ficava 1 hora orando. Hoje, 5 minutos de joelho, já começo a pensar em outras coisas. Eu sei que eu tenho um pouquinho de TDAH, talvez até um pouquinho a mais do que normal, mas eu creio que todo mundo tem um pouquinho também, né? Todo mundo tem um pouquinho também, mas, cara, a gente não consegue ficar muito tempo orando. A gente não consegue ficar muito tempo orando, porque se você prestar atenção, os homens da Bíblia, o qual a gente tem que ter a referência, eles ficavam muito tempo orando para escutar a voz de Deus. A gente, hoje em dia, a gente só fala, não espera Deus falar. Não espera Deus se comunicar com a gente. A gente comunica, fala sem parar, pede, reclama e não escuta a voz de Deus. Talvez de vocês todos que estão aqui essa manhã, talvez das pessoas que irão escutar na internet também, poucas pessoas estão escutando a voz de Deus. Estão escutando mesmo o que deve fazer. O que deve fazer com aquela situação que ela está passando na vida. Vamos pular para o Salmo 42. Fala, tirou-me de um poço de desespero, de um atoledo de lama, expôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu creio que todos já passaram por atoledos de lama, por momentos difíceis na vida, sabe? Por momentos que tem vezes que até a gente pensa, será que eu vou conseguir passar por esse momento? Será que eu vou conseguir passar por essa situação? Aqui na congregação, uma congregação pequena, e temos vários milagres. Né? Eu olho aqui, vejo um milagre, olho ali, vejo outro milagre, olho lá, vejo outro milagre. Somos todos milagres de Deus. E qual é o seu atoledo hoje? O que você precisa que o Senhor faça pela sua vida hoje? Não quer dizer que o Senhor é como o gênio da lâmpada mágica, não. Que você esfregou, Ele vai fazer. Quer dizer que você tem que orar, ter paciência e entender o que você tem que passar para aquela situação, querido. Querido, poucas vezes você vê anjos vindo do céu e fazendo alguma coisa para o ser humano. A maioria das vezes o ser humano que tem que fazer, é nós que temos que fazer. O milagre somos nós. O milagre é Deus falar no nosso coração, falar na nossa mente o que temos que fazer e fazermos. Jesus pode te tirar desse atoledo. Como voltar a falar, como tirou o meu tio do atoledo que ele estava, como me tirou do atoledo que eu estava. Sabe, só quem já passou, porque eu já passei, que sabe como é quase impossível de sair daquele atoledo. De sair daquela situação. Com as próprias forças, é quase impossível. Mas com as forças do Senhor, a gente consegue milagres extraordinários. Salmo 40, versículo 3. Fala, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão, confiarão no Senhor e confiarão no Senhor. Há pouco tempo eu fiz uma viagem com o Serginho e com o Washington. Sabe, eu fui cheio de esperança para Deus falar comigo naquele local. A verdade, eu orei igual eu já não estava orando há muito tempo, para Deus falar comigo, me revelar o que eu precisava de saber. E isso, graças a Deus, aconteceu. Sabe, Deus se revelou e Deus falou. Resumindo, tudo que Ele falou naquele local, Ele me explicou como é uma igreja simples. Ele me explicou que como é uma igreja simples, como nós temos que ser uma igreja simples, como temos que ser uma igreja diferente dos outros. Não. Eu vejo que hoje a capela não é a igreja diferente dos outros. Eu vejo que a igreja, hoje em dia, capela, ela é uma igreja que está restaurando as raízes bíblicas, que está restaurando o primeiro amor.
tudo que eu aprendi é que as pessoas não estão nem aí para o que você fala. As pessoas vão escutar o que eu falo aqui, eu vou te falar a verdade, as pessoas não estão nem aí. As pessoas estão aí quem eu sou de verdade e que eu faço de verdade. Porque o que você está falando, as palavras dos ventos levam. Talvez na internet você pode conversar com uma pessoa de longe e abençoar a vida dela. Mas talvez os de perto só vão crer no Senhor mesmo se você mudar o seu jeito de ser. Mudar como que você é de verdade. Será que você tem mudado? Eu mesmo aqui na congregação, eu vejo pessoas mudando. Por incrível que pareça, tá? Eu vejo o Gabriel mudou 100%. Ele não está aqui, mas vai escutar. Eu vejo o Claudeci mudando. Eu vejo o João. Sabe, eu vejo as pessoas que estão mais perto da gente mudando. Eu vejo o Alex também, que tem ficado com a gente direto. Sabe, mudando. Eu vejo as pessoas mudando mesmo. E a gente tem que mudar. E mudar para melhor. Há uns anos atrás, eu me achava crentão. Pra falar a verdade. Eu não passava para os outros isso, mas eu, por dentro de mim, eu me achava um super-homem. Me achava um super crente, melhor do que a maioria das pessoas desse mundo miserável. Achava as pessoas que não eram crente destituída mesmo, não sentava nas rodas dos escarnecedores, não ia em nenhum lugar, estou falando sério, que não era de crente mesmo. Música do mundo? Misericórdia, nem pensar em escutar. Mas eu não quero falar sobre música do mundo. Quem quiser escutar sobre música do mundo, escuta a pregação do Serginho. Cara, é um gancho bom para a gente entender um pouquinho disso. Sabe, me abençoou muito a minha vida. Hoje em dia, antigamente, vou falar uma coisa horrível que eu fazia. Na oficina, por exemplo. O Kaique, que trabalha comigo, que está indo em conexão, ele mesmo falou, pô, era difícil de conviver com você. Se o pessoal colocava um rádio lá, escutando música que não fosse evangélica, eles colocavam, né, música evangélica para me atrair um pouquinho, e depois ia para as músicas que não eram evangélicas. Eu pegava o rádio e sumia. E você acha que isso... Porque meu ouvido santo não podia escutar música que não fosse evangélica. E você acha que isso é bom? Traz os de fora para dentro. Você consegue pregar para as pessoas que não conhecem Jesus? Cara, crente fazendo festa para crente. Crente naquele bolinho ali para crente é só crente. Os judeus fizeram isso por muitos anos. Não deixava a palavra chegar a ninguém. E nós fazemos a mesma coisa. Então fazemos a mesma coisa. Como você vai ser luz para as nações se as nações não vê luz em você? Só vê trevas. Só vê você criticando, murmurando e reclamando. Hoje em dia, graças a Deus, graças a muita conversa, muita oração, eu consegui entender o que é a graça do Senhor. Nessa viagem, então, que eu fiz lá na CB Rio, foi o ponto firme na minha vida. A verdade, muitas vezes a gente quer ter. A gente não quer ser. Você não quer ser uma bênção, você quer ter a bênção. Você quer ter o melhor carro, você quer ter a melhor igreja, mas você não quer ser diferente. Você não quer ser atraído pelo Espírito Santo. E muitos, eu tenho certeza que estão vendo o Senhor em mim através do jeito que eu mudei hoje. E vou falar pior. E os crentes me veem muitas vezes como desviado. E eu não estou nem aí para os crentes. Eu estou aí para os que não são crentes. Porque, entre aspas, a gente vai saber só na eternidade que os crentes já estão salvos. Entendeu? E como que a gente vai pregar para os de fora? Querido, pregar para os de fora não é você ser igual aos de fora. É você ser luz lá onde eles estão. Quantas vezes nós conversamos? Jesus conversava, andava com as prostitutas. Você vê alguma vez na Bíblia Jesus se prostituindo? Jesus andava com os bandidos. Você vê alguma vez Jesus roubando? Jesus andava com os cachaceiros. Você vê alguma vez na Bíblia Jesus bêbado na rua e caindo? Luz aonde estivermos.
E pior. O pior foi eu escutar da minha esposa, tá? E antigamente eu era hipócrita. Eu acho que isso é a pior coisa que tem. Eu fui pastor durante alguns anos e a verdade, pregava pelo menos umas 2 vezes por semana. Durante uns 6 anos, 7 anos, 8 anos mais ou menos. E depois que eu vim para cá, sem escutar minha esposa falar isso, rapaz, foi um choque. Até hoje eu fico meio chateado. Fico meio magoado. Eu levei pro coração, Thaís. Porque é muito triste você escutar a verdade, sabe? É muito triste. Mas a verdade vem para te confrontar e fazer você entender o que é certo. Entender o que é certo. Que você pregava uma coisa, mas não vivia aquela coisa. Que você fazia, todo mundo pensava que você era o tal, mas você não era. Isso é muito triste. Eu lembrei de Davi. Porque Davi, ele é conhecido hoje até em livros infantis como um homem que matou Golias. Cara, você não vê nenhum livro infantil falando que Davi se prostituiu com Betseba. Você não vê. Só vê os grandes feitos de Davi. Só vê o grande feito daquele homem. Só vê os grandes feitos de Saul. De Saul os outros falam um bocado de mal, né? Mas vê o grande feito de Salomão. Pô, Salomão, só Jesus, né? Mas você vê o homem mais sábio do mundo, Salomão. E a gente fica preocupado, muitas vezes, em falar mal do pecado do outro irmão. Em falar mal do pecado da pessoa que está do seu lado. A verdade, nós cristãos, só sabe falar mal dos outros. Só sabe falar mal. Você está me entendendo? A gente tem que mudar o jeito de ser. Porque as pessoas de fora, hoje, eu escuto as pessoas falar isso comigo. Porque as pessoas de fora hoje, elas falam comigo, entre aspas, a verdade. Que fala, rapaz, antes você falava mal de todo mundo. Hoje em dia eu não vejo você falar mais mal dos outros. Entendeu? Você vê na oficina as pessoas que ficam lá 12 horas comigo por dia falando isso. Entendeu? É muito triste escutar isso. É muito triste porque eu fico pensando nos meus irmãos que Deus não revelou para ele ainda, que não pode falar mal dos outros, que não pode criticar o outro, que sabe que se estiver criticando o outro, você estiver matando aquela pessoa, em vez de você dar a mão amiga para aquela pessoa e tentar ajudar ela. Eu quero fazer uma midrash, fazer uma comparação entre esse Salmo 40, esses 3 versículos, com o Salmo 95. Aqueles que quiserem abrir, pode abrir, mas eu vou estar lendo para vocês. Na verdade, só o final do versículo 7 para frente, que fala assim, quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz, não endureçais o coração, como fizeram em Massá no deserto. Ali me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo que eu fiz. Por 40 anos estive irado com eles. São um povo de cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam a andar em meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no meu Shabat eterno, não entrarão no meu descanso eterno. Eu vejo aqui pessoas também com mais de 40 anos. Talvez na internet, no YouTube, muitas pessoas com mais de 40 anos vão escutar. Tomara que alcança bastante pessoas. Você imagina você viver a vida toda passando por aperto que a gente passa, passando por problemas, passando por felicidades, e depois no final da vida não herdar a salvação, não herdar o descanso eterno. Mas o problema não é não herdar o descanso eterno na eternidade. O problema maior que eu vejo hoje é a pessoa não herdar o descanso aqui na terra, querido.
A maioria dos crentes não entende que a salvação, ela começa hoje. Se o Senhor te tirou daquele saco de lodo, se colocou os seus pés na rocha que é Jesus, cara, você tem que começar a gozar dessa salvação hoje. Você tem que começar a ser feliz hoje. Você tem que começar a deixar os problemas de lado hoje. Você tem que começar a entender o que é salvação hoje. Como que você vai para uma vida eterna sem entender nada de salvação, porque você não passou nada de bom na terra? E eu não estou falando de evangelho da prosperidade, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de descanso. Porque, vou falar sério, quanto mais coisas eu possuir, mais problemas veio. Coisas materiais não traz descanso nenhum. Não traz descanso nenhum. Aqueles que estão buscando, os jovens, então, coisas materiais, cuidado. Cuidado. Porque não traz descanso. Não estou falando para você não buscar, mas estou falando que não traz descanso. A única coisa que traz descanso é Jesus. Este salmo, ele fala lá de Êxodo 17, versículo 7, que fala assim: chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés, e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Muitas vezes também, os cristãos, eu tenho que falar dos cristãos, daqueles que falam que crê no Senhor, aqueles que falam que são tementes, aqueles que falam que vivem a vida segundo o Evangelho. Não tem que falar dos de fora. O povo, em vez de clamar, pedir o Senhor, clamar, agradecer o Senhor, o povo reclama. A Bíblia fala que Deus ficou desgostoso com esse povo durante 40 anos que eles tiveram no deserto. Os judeus foram desgosto para o Senhor durante 40 anos. Será que você está sendo desgosto ou o Senhor está gostando das suas atitudes aqui? Será que você está clamando o Senhor quando vem um problema, quando falta água na sua vida, igual em Meribá, igual em Massá? A palavra Meribá, em hebraico, significa contenda. E a palavra Massá significa prova e teste. Muitas vezes vem contenda, vem prova, vem teste na nossa vida, e a gente, em vez de cair aos pés do Senhor, em vez da gente buscar o Senhor, a gente vai só reclama. Por que isso está acontecendo comigo? Querido, você nunca vai saber, o Senhor não vai te responder isso não. O Senhor quer que você clame Ele, busque Ele para o Senhor te ajudar a sair desse buraco, desse saco de lodo. Não adianta sair daquele saco de lodo que você estava a vida toda, crer no Senhor e depois viver uma vida de maldição. Ah, sair das drogas. O que adiantou? Você é uma droga em pessoa. Ah, sair da prostituição. Não adianta nada, você é um prostituto, você se prostitui por causa de pouca coisa. Por causa de pouco dinheiro você larga o Senhor. Você se corrompe. A palavra-chave, creio, dessa ministração é paciência. E muitas vezes a gente não tem paciência do Senhor mandar a água. A gente quer bater na rocha para a água sair. A gente quer bater na rocha para a água sair, forçado. A gente quer que aquela situação acabe naquele momento. E o Senhor quer que você passe por aquele teste para você entender o que o Senhor quer para a sua vida. Querido, goze da vida eterna hoje. Goze da vida eterna hoje. Cara, a gente tem passado no Conexão, cara, momentos muito desagradáveis. A gente lá do Conexão, lá do Claudeci, o pessoal é meio doido, né? O pessoal discute, o pessoal só falta... Sem brincadeira, nunca passei momentos agradáveis igual você entender o que é igreja. Entender o que é mesmo ser amigos. Entender o que é ser família. Porque é uma coisa que quando eu vim para a capela, o pessoal entendeu, tentou me explicar várias vezes o que é família. Mas eu acho que a gente só entende o que é família quando participa de uma família. Você não entende de família se os outros indo no DNA.
Você entende de família e numa conexão. Que você acaba talvez ficando chateado com o irmão. Você tem que perdoar, porque ele é do seu sangue, é de sua família, não tem como, querido. Você não tem escolha. Você briga com o irmão. E como você não vai perdoar seu irmão? Um dia você vai ter uma festa de família, você vai encontrar com aquele abençoado lá, ué. Você vai ficar de cara feia a vida toda com o irmão? Com o primo? Com o tio? Você que está, pede perdão. Isso não é de Deus. Tenho certeza. No final do versículo 7 de Êxodo 17, o povo clamou ao Senhor e falou assim, clamou não, né? Murmurou. O Senhor está no meio de nós ou não? Querido, quantos crentes fazem isso? Quantas vezes talvez eu fiz isso? Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor é comigo? Poxa, adianta eu ficar falando que nem um maluco, orando que nem um maluco? Porque é coisa de doido. Você ficar conversando sozinho dentro de um quarto. Não. Tem que crer. Se não crer, não tem jeito. Não tem jeito. Se eu falar, quer conversar comigo para me te ouvir, entra dentro do quarto, né? Claro que não é dentro do quarto. Fica sozinho, conversa comigo em secreto eu vou te escutar. Cara, é coisa de doido. Deus tem que revelar isso para você crer, para você fazer, para você entender e sentir. Igual falei antes um pouquinho. Não adianta. Salmo 40 que fala, sair lá da vida de lamaçal, da vida errada, e não experimentar a vida eterna aqui. Se você não tem experimentado essa vida eterna aqui, comece a experimentar. Comece a experimentar essa vida eterna, você vai ver que muitos problemas seus vão ser deixados de lado. Muitos problemas que você tem passado vão ser deixados de lado. Porque o Senhor vai ser o seu suporte. O Senhor vai ser a sua rocha. O Senhor vai ser o seu ministro forte. Não vai ser a sua esposa, não vai ser o seu marido. Se você se apoia no seu marido, infelizmente você vai quebrar a cara. Porque ele é humano que nem você. Se você se apoia na sua esposa, infelizmente você vai quebrar a cara. Mas se você coloca os seus pés firma na rocha que é Jesus, você nunca vai quebrar a cara. O Senhor, Ele pode te tirar lá da contenda, do prova, da teste. Só que muitas vezes, Jesus, Ele quer deixar você um pouquinho lá, passando prova. Ele quer deixar você, aquele momento, passando aquele teste. Ele quer deixar você, aquele momento, passando por dificuldade. Porque Ele quer tratar por você. Ele quer tratar. E muitas vezes, a gente quer sair daquele momento de qualquer jeito. E muitas vezes o Senhor, naqueles momentos, Ele quer falar com você quais as pedrinhas do seu sapato você tem que tirar. Cara, o Senhor falou, foi tremendo sábado, ontem, né? Ontem eu acordei, aí calçou um tênis que eu tenho, que ele é difícil de calçar, ele é muito alto, ele é difícil de calçar, é difícil usar ele. E eu calcei, nossa, na hora que eu fui passar, ela tinha uma pedra no sapato. Eu falei, misericórdia, cara, tem que tirar esse tênis tudo de novo. E tirei o tênis e estava doendo mesmo. Na hora que eu tirei, era uma pedrinha tão pequenininha que eu falei, mentira. Eu fiquei com aquela pedra na mão, namorando ela, e o Senhor foi falando no meu coração. Quantas pedras do sapato você tem que tirar da sua vida? Para Deus, você ficar íntimo com o Senhor. Quantas coisas você tem que tirar da sua vida para você ficar mais íntimo com o Senhor, para você poder escutar a minha voz. Sabe? Cara, que sensação horrível. Mas a pior coisa, e que Deus foi me ministrando, foi tremendo. Porque parece que Deus está falando mesmo, sabe? Quando você começa a buscar mais o Senhor, parece que o Senhor está falando mesmo ao seu ouvido.
E muitas vezes o Senhor falou assim comigo assim, ó, cuidado, porque essa pedrinha ela pode fundir no seu pé e você acostumar com ela. Você pensar que ela não é incômodo mais. Você pensar que esse pecado não é pecado mais. Eu acho que a pior fase do pecado é quando você pensa que o pecado não é pecado mais. Você pensa que quando você está passando por aquela situação, você vai acostumando com aquela situação, você vai acostumando de tal forma que aquela pedrinha, ela funde ao seu pé, e ali você pensa que aquele pecado não é pecado mais. O pecado ficou normal. Aquilo ali é normal para a sua vida. Acaba sendo normal para a minha vida, e o Senhor foi falando comigo, quantas coisas está sendo normal para você hoje, que você precisa de tirar da sua vida. Para Deus falar mais ao seu coração, falar mais a mim. A verdade, o que está impedindo você de chegar ao Senhor? O que está te impedindo de chegar ao Senhor? O que, sabe, está impedindo mesmo você de escutar a voz do Senhor? A gente acostuma com os pecados na nossa vida e acha ele normal. E acha normal e vai. E muda a nossa pregação. Jesus nunca mudou. E muda o nosso jeito de ser. Jesus nunca mudou. Jesus sempre foi doido pra caramba. Jesus era doido. Entendeu? Numa época que todos os religiosos era regrado ao judaísmo mesmo, Jesus começou a andar com os doidos. E era luz para aquela nação. E é luz para essa nação até hoje. Davi, nesse Salmo 40, ele expressa como foi resgatado. Creio que numa situação difícil que ele estava passando na vida dele. Sabe, que ele começa falando que ele estava orando pelo Senhor, que o Senhor se inclinou, ouviu a oração dele, e que depois ele fala que o Senhor tirou ele daquele saco de lodo e colocou, sabe, o que eu não falei muito aqui, mas eu acho que foi uma das coisas mais importantes nesse salmo, que ele colocou um novo cântico na boca dele. Ele colocou um novo jeito dele falar, um novo jeito dele agir, um novo jeito dele ser. Essa manhã, eu quero estar aqui orando pela sua vida. Aqueles que puderem se colocar de pé, eu quero estar orando. Para Deus também te resgatar. Para Deus também, talvez você está vivendo um momento muito difícil na sua vida. Para Deus estar podendo resgatar você desse momento. Orem comigo. Senhor, eu lhe agradeço, Pai, por estar aqui no meio dos meus irmãos, no meio da minha família. Agradeço, Pai, porque essa família cada dia tem crescido mais. Essa família cada dia tem dado dores de parto, tem nascido novos filhos. Pai, continua multiplicando essa família. Eu creio que estamos tentando aqui nesta casa pregar um evangelho simples, mas um evangelho que pode transmitir o Senhor Jesus verdadeiro para as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa revelar a cada um aqui, a cada um que está escutando na internet, que o Senhor possa revelar quem Ele é realmente. Que o Senhor possa revelar que Ele não é um Deus distante, que Ele não é um Deus que está lá no céu, Ele é um Deus que está aqui presente na nossa vida, na nossa carne, na nossa vida. Ele é um Deus que faz diferença conosco, que Ele é um Deus amigo. Ó Espírito Santo de Deus, esteja nos acompanhando, esteja nos guiando, esteja nos protegendo, esteja abençoando cada um aqui. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Um domingo abençoado. Que Deus possa abençoar a vida de vocês tremendamente. Sabe, espero que
vocês entenderam tudo aquilo que eu tentei passar. Porque tanto tempo que eu não venho aqui trazer a palavra, a gente acaba ficando meio disperso. Mas eu tenho certeza que Deus pode abençoar a vida de vocês com essa palavra. Amém.